Olá, bem-vindos a mais uma os nossos vídeos, não é? Aqui do YouTube no canal da DS Academy. Já sabem que estamos aqui com português agora, muito focados, está a chegar à altura. Se não estiver a chegar à altura, temos que estudar sempre. A prática leva à perfeição. Já sabem que connosco aqui na DS Academy estes vídeos são só um pequeno lembrete daquilo que nós temos para vocês. Temos muito mais. Basta irem a dsacademy.pt, está aqui na descrição do vídeo, e podem ter acesso a e-books, a cursos e a explicações online, que é o nosso foco, não é? Já que somos a primeira academia em Portugal focada somente em explicações online. E hoje, em português, trago-vos um tema que eu acho que é importantíssimo, não só no 12º ano, mas eu acho que desde o partir do momento que começamos a escrever e a expressar também, que é dar a nossa opinião. Neste caso, vou fazer o texto escrito, o texto de opinião, e fundamentar a nossa opinião. Claro que há regras fundamentais. Este é um texto típico do Exame Nacional, como vocês sabem, mas é preciso, em primeiro lugar, saber, efetivamente, saber quais as regras que temos que utilizar. Deixem-me só aqui colocar o textozinho. Vamos aqui para vos mostrar as regras fundamentais. Portanto, creio que vocês já devem saber mais ou menos quais são, né? Desde a introdução, o desenvolvimento, portanto, isso aí já é o básico, mas vamos perceber como é que podemos fundamentar a nossa opinião da melhor forma possível. Em primeiro lugar, e que tem que ter sempre em atenção, e eu passo a vida a dizer isto, eu sei que é chato, a leitura ajuda muito. A leitura ajuda-nos a ter uma base perfeita de vocabulário para depois podermos exprimir a nossa opinião sobre qualquer tipo de assunto. Nunca é mais dizer que a leitura é em português, não só em português, mas para todas as disciplinas. E há 1001 livros à vossa escolha, daquilo que gostam. Portanto, acaba por vos dar cultura para depois vos dar cultura e dar-vos uma base muito boa para defender a vossa opinião também, e para, já como leem, também seguir esse exemplo. Primeiro, vamos perceber o que é um texto de opinião. Quando o próprio nome indica, é um texto por norma o autor tem que experimentar a sua opinião, e a sua opinião por norma se pode ser quanto a uma ideia, um assunto, um tema da atualidade, e este tem sido uma das formas de, neste caso o grupo 3 em Exame Nacional tem se apresentado mais vezes, uma afirmação, também muitas vezes parte de ideias, também já há opiniões aqui ligadas a quadros, por exemplo, e a ideias, eles podem juntar, como vocês sabem, o IAF está cheio de imaginação. Agora, vamos aqui às regras básicas para elaborar o texto de opinião. Temos 3 etapas fundamentais: a preparação, a elaboração e a revisão. E vocês dizem, texto de opinião, e há muitos alunos que ainda cometem este erro, que é começar o texto de opinião por dizer na minha opinião. Nunca, jamais, em tempo algum, façam isso. Ok? Eu sei que temos que ir direto ao assunto, mas não, na minha opinião, não vamos começar. Vamos começar com a introdução. Então, na introdução, o que é que vamos fazer? Em primeiro lugar, vamos preparar tudo. Eu sei que às vezes é difícil vocês organizarem o vosso tempo, principalmente no contexto de teste, contexto de exame, mas pegar na folhinha, pegar no enunciado, se derem folha de rascunho, isto é válido para todas as disciplinas, que eu acho que é fundamental, que é organizarem o vosso pensamento. Então vamos listar, temos o tema, qual é a minha opinião, quais as opiniões que eu tenho, então vamos fazer uma lista, ok? Por tópicos, o assunto que eu vou desenvolver, o tema, a afirmação. Depois, uma coisa que temos quando estamos a falar da opinião, se estamos a falar da minha opinião, eu vou ter que a defender com 2 argumentos diferentes, ok? Se eu estou a pegar na opinião que sou contra de alguém, eu também tenho que contra-argumentar com 2 argumentos contra. Pensem sempre aqui no 2, temos sempre que optar por um deles e defender com a nossa opinião, mas temos que ter sempre 2 argumentos, seja contra ou seja a favor. Temos que pegar nessa opinião e então defendê-la. Mas só depois de apresentarmos o tema pelo qual estamos a opinar. E aí faz parte da introdução. Ou seja, na introdução temos que referir qual é o assunto que vai ser emitida a opinião. E aí podem, efetivamente, o chamar
aqui engonhar ou chamar, meter a palha, mas atenção, meter palha boa. Em primeiro lugar, aqui vocês têm a oportunidade de mostrar muitas vezes que sabem qual é o assunto que estão a dar opinião. Porque não é exatamente uma coisa fácil dar a opinião muito bem fundamentada sobre um assunto. E só depois é que vão partir na parte do desenvolvimento a apresentar com clareza aquilo que pensam sobre o assunto. E aqui sim, podem usar-o, na minha opinião. Há outras formas, há outros conectores. Outra coisa muito importante é a lista de conectores que muitas vezes eu forneço em aulas online, que vos é importante, porque vocês estão sempre a usar o no entanto ou o todavia, e acabam, quando chegam ao final do texto, reparam que tem uma série de conectores que são repetidos. Portanto, também ter essa atenção. Apresentar, em primeiro lugar, com clareza. Portanto, se estamos a apresentar com clareza o vosso discurso a nível de escrita, tem que ser claro. E atenção, há aqui uma regra básica para qualquer tipo de texto. Quando vocês não sabem como, e eu sei que às vezes é difícil, exprimir a vossa opinião e dizer até palavras vossas aquilo que querem dizer, frases curtas. Isto é regra geral. E quando fazem frases compridas, não se esqueçam da pontuação, ok? Nós vamos aqui às regras então sobre o texto de opinião. Se a opinião for positiva, a apreciação tem que usar, obviamente, o vocabulário positivo, tem que ter atenção ao vocabulário, ok? No caso da opinião ser negativa, a crítica, aí podem utilizar, por exemplo, vocabulário depreciativo, como a ironia, o sarcasmo, mas atenção, nada, atenção, vocês não são nenhum Charamás, nenhum Fernandes Pessoa, vocês não são, nem nós somos, portanto, temos de terem atenção sempre, tem que se ter tempo tudo com um peso e uma medida, está bem? Vamos fazer isto devagar. E temos, acima de tudo, que justificar a nossa opinião. E aí vamos justificar a nossa opinião, tal como já vimos, com os tais 2 argumentos, ok? E porquê é que às vezes eles pedem para justificar porque é que escolhem um e porque é que não escolhem outro. E têm que usar 2 argumentos contra e 2 argumentos a favor. E têm que estar muito bem explícitos. Ao justificar, podem utilizar perfeitamente exemplos, ok? Na conclusão. A conclusão, podemos fazer 2 formas de conclusão. Aqui está o referir resumidamente a opinião sobre o assunto, ou efetivamente concluir, não é? Ou seja, conclui-se, ou por fim, ou seja, vocês chegam efetivamente a alguma conclusão. Aqui, mais uma vez, chamo a atenção para os conectores. Quando se faz uma boa conclusão pode salvar o texto todo, acreditem. Portanto, peço-vos atenção nesse ponto. E por último, mas não menos importante, isso não é o ponto mais importante, é a revisão que vocês fazem ao vosso texto. Já repararam? Há uma pré-preparação do vosso texto, há uma organização mental que têm que fazer e no final de escreverem o vosso texto têm que fazer esta revisão. Ler com muita atenção o texto que escreveram, perceber se foram colocados todos os elementos que são obrigatórios num texto deste, se a opinião está a bater certo com o tema que vos é pedido, reforçar se não houve um desvio do tema, porque muitas vezes acontece, pois o fator stress obriga-os muitas vezes até a desviarem. Se está claro, se vocês entendem aquilo, não se esqueçam, vocês são quem escrevem, não sejam só quem leem, portanto têm que ter atenção à maneira como escrevem. Os conectores, aqui está novamente os conectores, não é? São os mais adequados, e a pontuação. Atenção, a pontuação não é vou aqui para umas vírgulas, vou aqui para uns pontos finais, não, tem que fazer senso. Não é? E depois assim, é descontar, é em exame nacional. Acima de tudo, pensem sempre a organizar o vosso texto. Para mim é assim a dica fundamental para fazer um bom texto de opinião. Espero que tenham sido assim umas dicas e uma forma de vocês também guardarem o que é essencial para um texto de opinião, quer em teste, quer em exame nacional, mas que é fundamental em português. Vemo-nos na próxima aula. Qualquer dúvida já sabem, dsacademy.pt. Estamos lá, à vossa espera.